3 da manhã, ela está acordada, de novo. Não por insônia, mas porque está tentando entender quando foi que ela deixou de se reconhecer. O corpo exausto, a mente em loop, tentando decifrar se aquilo que ele disse mais cedo era verdade ou se ela estava ficando louca mesmo. Ela não apanhou, mas anda se sentindo destroçada por dentro. Se você já passou a madrugada assim, se você já perguntou se o problema está em você, se você já teve medo em tomar uma decisão simples porque não confia mais no que sente, eu preciso que você saiba de uma coisa. Você não está enlouquecendo e o que você sente tem nome, tem causa e tem solução. Mas primeiro, você precisa entender que a guerra não está só na sua cabeça. Ela está no ambiente ao seu redor. Desde 2021, a violência psicológica contra a mulher é crime no Brasil. Mas quase ninguém sabe disso. E sabe o que é mais grave? Milhares de mulheres buscam tratamento para depressão, ansiedade, síndrome do pânico, quando, na verdade, deveriam estar buscando proteção. Porque não é a mente delas que está quebrada, é a relação que está as quebrando. Eu sou Fernanda Almeida, policial militar e especialista na prevenção a relacionamentos abusivos, e nos próximos minutos você vai entender a diferença entre adoecer e estar adoecida. Janeiro Branco é uma campanha nacional criada para chamar a atenção para algo que ainda é invisível demais: a saúde mental. É um mês simbólico, começo de ano, novas promessas, recomeços. E no meio de tanta cobrança por metas, dietas e mudanças, alguém finalmente pergunta: como você está por dentro? Essa campanha existe porque vivemos uma cultura que ensina a mulher a cuidar de todo mundo, menos dela mesma. A ser forte, a não reclamar, a aguentar, a resolver, mas ninguém fala o que acontece quando essa mulher chega no limite. Ninguém fala que ignorar o próprio sofrimento não é força, é risco. E aqui eu preciso te dizer algo que raramente é dito em campanhas de saúde mental. Cuidar da mente não é só ir ao psicólogo, não é só meditar, não é só pensar positivo. Cuidar da mente também é identificar o que está te machucando, reconhecer quem está te machucando e ter coragem de se afastar do que te destrói. Mas tem algo que paralisa muitas mulheres nesse processo, e é sobre isso que eu preciso falar agora. Quando a mente entra em modo sobrevivência. A depressão, ansiedade, síndrome do pânico, insônia crônica. Esses diagnósticos estão se tornando cada vez mais comuns entre mulheres. E sim, transtornos mentais são reais. Precisam de tratamento e precisam de acolhimento. Mas existe algo que poucos profissionais investigam: o ambiente emocional dessa mulher. Porque tem uma diferença brutal entre adoecer por predisposição genética, desequilíbrio químico ou trauma do passado, e adoecer porque está vivendo dentro de um relacionamento que te corrói todos os dias. Eu atendi uma mulher há alguns meses, ela estava completamente perdida. Disse que estava em tratamento para depressão há 2 anos. Tomava uns 3 tipos de remédio, fazia terapia, mas nada melhorava. Ela achava que era fraca, que estava falhando, que talvez nunca fosse se curar. Quando comecei a fazer as perguntas certas, descobri: o companheiro dela criticava tudo o que ela fazia. Controlava dinheiro, mesmo ela trabalhando. Dizia que ela era exagerada, dramática, maluca. Ameaçava ir embora sempre que ela reclamava de algo. E depois voltava dizendo era brincadeira, que ela não sabia interpretar, que ela distorcia tudo. Aquela mulher não estava doente, ela estava sob ataque psicológico constante. E nenhum remédio do mundo ia curar o que um relacionamento abusivo estava causando. Quando a mente humana é submetida a estresse emocional crônico, ela entra em modo sobrevivência. E no modo sobrevivência você não consegue decidir, não confia mais em si, vive com medo constante, duvida da própria memória, se sente culpada por tudo, perde a capacidade de reagir. Isso não é fraqueza, isso é a própria biologia nos explicando e dando sinais. E o que acontece quando passam meses e anos sendo manipulada, controlada e diminuída? O corpo dela grita: você não está segura aqui. E aí eu vou falar para vocês, é por isso que existe uma lei que a maioria das mulheres ainda não conhece. Vocês já ouviram falar da lei da violência psicológica contra a mulher no Brasil? Em julho de 2021, o Brasil aprovou a Lei 14.188. Ela tipificou a violência psicológica contra a mulher como crime. Isso significa que humilhar, ameaçar, manipular, isolar, vigiar, chantagear emocionalmente, fazer você duvidar da sua sanidade, tudo isso agora é crime. Pena de 6 meses a 2 anos de reclusão. E além da multa, do dano moral.
Então não precisa ter tapa, não precisa de hematoma, não precisa de testemunha, basta causar dano emocional grave comprovado. Gente, isso é sintoma de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico. Mas a lei não basta, porque a violência psicológica ela é invisível. Ela não deixa marca roxa, ela deixa a mulher confusa, esgotada, achando que está exagerando. Muitas vezes, a própria vítima não sabe que está sendo violentada. Ela só sabe que algo está errado, que está cansada, que não aguenta mais, mas não consegue dar nome a esse sentimento. Deixa eu te dar exemplos concretos do que é a violência psicológica. Quando ele diz que você é louca, mesmo quando você está completamente coerente. Quando ele te proíbe de ver amigas, mas diz que é porque te ama demais. Quando ele controla seu celular, suas roupas, os seus horários. Quando ele ameaça se matar quando você diz que vai terminar. Quando ele te faz sentir culpada por coisas que ele mesmo fez. Quando ele te xinga, te humilha na frente dos outros e depois diz que foi só uma brincadeira. Quando ele compara você com outras mulheres para te diminuir. Quando ele ignora você por dias como forma de punição. Quando ele te faz acreditar que ninguém mais vai te querer. Isso tudo é crime e destrói a mulher por dentro. Mas aqui vem a parte que mais me preocupa. Autocuidado não é luxo. Janeiro Branco fala muito de autocuidado e eu quero ressignificar isso com você agora. Porque autocuidado virou sinônimo de spa, dia da beleza, self-care, mas autocuidado de verdade é bem mais radical, é profundo, é sobrevivência. Autocuidado é olhar para dentro e perguntar o que eu estou sentindo e por que estou sentindo isso. Não é ignorar, é investigar, é respeitar seus próprios limites, mesmo quando todo mundo diz que você está exagerando. É buscar ajuda profissional sem ter vergonha, sem sentir culpa. É entender que pedir ajuda não é fracasso, é inteligência. É desenvolver a sua inteligência emocional para conseguir separar o que é seu do que foi colocado em você. É fortalecer a sua capacidade de decidir por si mesma, de confiar no que você sente e de se posicionar sem medo. Exercício físico ajuda? Sim. Alimentação equilibrada? Com certeza. Dormir bem, conversar com amigas, ter hobbies, tudo isso é importante. Mas nada disso funciona se você continua dentro de um ambiente que te adoece. Nenhuma meditação do mundo vai curar o efeito de viver com alguém que te sabota emocionalmente todos os dias. Nenhum antidepressivo vai compensar a violência psicológica diária. Autocuidado, nesse caso, não é relaxar, é sair. E eu sei que é difícil. Eu sei que você tem 1000 motivos para ficar. Filhos, dinheiro, medo, esperança de que ele mude. Mas eu também sei de uma coisa. Enquanto você estiver gastando energia tentando sobreviver emocionalmente dentro de uma relação destrutiva, você não vai conseguir cuidar de si, de verdade. Porque autocuidado exige espaço, exige paz, exige segurança. E você merece ter acesso a isso. Então agora eu vou te mostrar exatamente onde buscar ajuda, de forma prática, real, sem romantização. Rede de proteção. Se você se identificou com qualquer coisa que eu disse até aqui, se você sente medo constante, confusão mental, culpa que não passa, exaustão emocional crônica, ou se você simplesmente sente que algo está muito errado, mas não sabe o quê, você precisa de ajuda. E ajuda existe. Primeiro, procure um psicólogo. Se você não tem condições de pagar, o SUS oferece o atendimento nos postos de saúde, nos CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial. Você pode ir na unidade de saúde mais próxima e pedir esse encaminhamento, se você não está se sentindo bem. Segundo, acione a rede de apoio, amigas da confiança, familiares que te respeitam, grupo de mulheres. Não se isole. Isolamento é combustível para a violência psicológica. Terceiro, se você está numa situação de vulnerabilidade social, procure o CRAS ou CREAS de seu bairro. Eles têm assistentes sociais capacitados para te orientar. Quarto, se você está numa situação de violência doméstica, você pode e deve procurar a Delegacia da Mulher ou ligar para o 190 da Polícia Militar numa situação de emergência. Violência psicológica é crime, você tem direito à medida protetiva. E quinto, se você ainda não sabe que está vivendo o abuso e ainda está em dúvida, ligue para o 180. É o canal de denúncia e orientação nacional para mulheres. Funciona 24 horas, é gratuito e sigiloso. E olha, você não precisa ter tudo resolvido para pedir ajuda. Você não precisa ter provas concretas, fotos, filmagens, laudos. Você não precisa ter certeza absoluta. Se você já está em dúvida, já é um sinal. Porque mulheres em relacionamentos saudáveis não vivem em dúvida constante. E agora, eu quero falar sobre a coisa mais poderosa que você pode fazer por você mesma. Mulher, se posicionar é se salvar. Se posicionar. Essa expressão parece simples, mas ela carrega um peso enorme, especialmente para a mulher. Porque desde pequena, a gente aprende a ceder.
a não incomodar, a ser compreensiva, a relevar, a perdoar. E quando a gente tenta se posicionar, nos chamam de louca, exagerada, egoísta, grossa, insensível. Mas se posicionar não é brigar, é se respeitar e dizer não. É colocar limites claros, é entender que você não precisa se destruir para manter uma relação. E saber que amor de verdade não te deixa confusa, não te faz duvidar de você, não te apaga. Quando uma mulher fortalece a mente, quando ela se informa, quando ela entende seus direitos, quando ela desenvolve inteligência emocional, ela recupera algo que foi tirado dela, a capacidade de decidir. E isso literalmente salva vidas. Porque mulher que decide é mulher que sai. Mulher que confia em si é mulher que não aceita migalha. Mulher que se posiciona é mulher que se protege. E é por isso que o Janeiro Branco não pode ser só sobre terapia. Tem que ser também sobre proteção. Lembra daquela mulher do início que eu falei? Aquela que passou a madrugada acordada, tentando entender quando ela deixou de se reconhecer? Ela pode ser você, pode ser a sua amiga, pode ser a sua irmã, pode ser a vizinha que sorri, mas que ninguém percebe o quanto ela está quebrada por dentro. E talvez seja a primeira vez que alguém diz para ela: o problema não está em você, você não está louca, você está sendo violentada psicologicamente e isso tem solução. Janeiro Branco é sobre saúde mental, mas para muitas mulheres, saúde começa com proteção. Proteção contra quem deveria amar, mas machuca. Contra quem deveria cuidar, mas destrói. Contra quem deveria respeitar, mas controla. Cuidar da mente é também ter coragem de se afastar do que te adoece e escolher você é se salvar. Se você se identificou com esse vídeo, não guarda só para você. Compartilha, salva, manda para aquela amiga que você sente que está sofrendo, mas não fala. Porque informação também é cuidado. E cuidado também é proteção. Eu sou Fernanda Almeida, este é o Projeto Escudo, um canal para orientações e prevenção sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher. Gente, esse canal é novo, então eu vou pedir, implorar, para que você curta o conteúdo e se inscreva no canal, para que toda semana eu continue trazendo conteúdos para vocês. Aproveitando, aqui do lado, segue outro vídeo para você se tornar uma mulher ainda mais forte e independente emocionalmente.